Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre os vazamentos do Enem que rolaram agora esse ano, em 2025. Tem um tempo que eu não falo sobre Enem aqui no canal, inclusive fiquei devendo a análise da redação desse ano, mas achei importante trazer esse tema aqui para a gente conversar um pouco sobre como é elaborada a prova do Enem. E também falar um pouco sobre possíveis fraudes e vazamentos que acontecem. Todo ano a gente tem alguma polêmica, mas raramente tem alguma coisa que realmente vai surtir um efeito prático, como foi esse ano. No dia 18 de novembro de 2025, o INEP anunciou a anulação de 3 questões da prova do Enem, que tinha sido realizada no dia 16. Mas a maneira como essas questões vazaram para o público é bastante inusitada, a gente vai ver aqui. Tudo começa com Edclei Teixeira, que é um estudante de medicina do Ceará, que dá cursos, mentorias, consultorias para preparatório do Enem, e ele vende esses cursos dizendo que consegue prever questões que vão cair na prova, e de fato ele previu. Numa live realizada no dia 11 de novembro, ele corrigiu questões no modelo Enem, e 6 dessas questões foram denunciadas como sendo iguais às que caíram na prova. Isso foi apurado por especialistas do INEP e, ao fim, eles concluíram que 3 questões eram quase idênticas e acabaram sendo anuladas. Outras 3 questões eram muito parecidas, mas não foram consideradas idênticas. E a gente vai ver aqui por que tem uma ligeira diferença, né? Nunca é uma questão exatamente idêntica. Então, para isso, a gente precisa entender como que a prova do Enem é elaborada, de onde vêm essas questões, né? Essas questões são formuladas por professores em todo o Brasil. É um trabalho freelancer que eles fazem de elaborar questões do modelo do Enem e enviar para o INEP para essas questões se candidatarem a entrar no Enem. Elas passam primeiro por um pré-teste, que tem por objetivo avaliar a qualidade técnica, pedagógica e estatística das questões. Depois de realizado esse pré-teste, os resultados são tratados estatisticamente, então as questões podem vir a compor o Banco Nacional de Itens, o BNI, ou ser descartadas ou ainda ser reformuladas. A questão precisa de ajustes e vai ser testada novamente. Esse BNI é um banco de questões que é usado para fazer a prova do Enem e ele é secreto. Não é possível consultar essas questões. E quando uma questão é usada no Enem, ela não pode ser usada novamente. Isso tudo para garantir o sigilo dessas questões. Agora, a maneira como é realizada o pré-teste é meio confusa, porque o INEP não revela como é feito esse pré-teste, quando, com qual público, e ele também é um teste cego. Os estudantes eles fazem a prova, mas eles não sabem que é um pré-teste para o Enem. E aí que entra o pulo do gato, porque o Ed Clay disse que fez esse pré-teste, ele sabia que era um pré-teste, só que como é um teste cego, ele não assinou nenhum termo ele não assinou nenhum termo de sigilo, dizendo que ele não poderia falar sobre as questões que tinham caído na prova. E ele de fato não copiou as questões, não fotografou, não fez nada ilegal, ele simplesmente memorizou essas questões. O problema entra quando ele divulga isso, né? A gente sabe que coisas sigilosas assim do INEP não podem ser divulgadas, só que isso não foi avisado para ele para manter esse teste cego. Tem algumas medidas para evitar o vazamento dessas questões, como, por exemplo, a prova ela é feita num computador, ela é realizada, se não me engano, em todas as capitais, e o estudante ele fica na frente de um computador e faz a prova, então não tem um caderno de prova que ele possa levar, e é feito sem o celular também para não fotografar. Mas por que então que é realizado esse pré-teste? Então, a prova do Enem ela é baseada numa teoria chamada TRI, Teoria de Resposta ao Item. Eu pretendo fazer um vídeo só explicando o que é TRI, mas ela se baseia num tratamento estatístico das questões que o aluno acertou e que o aluno errou, sendo que essas questões são consideradas como fácil, difícil, médio, muito difícil, muito fácil. E a maneira como eles avaliam essa questão, dão essa classificação para a questão, é por um tratamento estatístico. É feito o pré-teste e é calculado quantos alunos erraram a questão, quantos alunos acertaram, para definir se ela é difícil, se ela é fácil, muito fácil, etc. Então, quando a questão vai para o Banco Nacional de Itens, ela vai com essa classificação, de acordo com a dificuldade dela. Então, na hora de montar a prova do Enem, eles fazem de uma forma balanceada, com um certo número X lá que eles têm de questões difíceis, questões fáceis, médias, muito difíceis e muito fáceis. Porque essas questões foram testadas anteriormente. Eles não esperam o dia da prova do Enem para descobrir se a questão é fácil, se é difícil, para evitar que seja uma prova só de questões difíceis ou uma prova só de questões fáceis.
que aí como o montante de participantes do Enem é muito grande, então estatisticamente isso vai ser relevante no fim das contas, com o objetivo de a prova ser balanceada e ser justa para todos. Bom, indo um pouco mais a fundo nessas questões, como é que o Edclay descobriu como, como seria feito o pré-teste do Enem? Então, eu não sei como ele descobriu, mas acho que ele, pelo que ele falou, né, ele percebeu que as questões que caíam numa determinada prova caíam depois no Enem as mesmas questões, e concluiu que essa prova seria um pré-teste. O nome dessa prova é Prêmio CAPES de Talento Universitário. É uma prova aplicada para estudantes de graduação, se não me engano, estudantes que estão no início da graduação, e ela tem o objetivo de avaliar o nível da educação, assim como é o Enem também. No site do Prêmio CAPES diz assim: o Prêmio CAPES Talento Universitário é um reconhecimento ao desempenho dos estudantes com destacado grau de desenvolvimento de suas competências cognitivas. Ao participar, você contribui com o desenvolvimento de estudos e pesquisas do Ministério da Educação e ainda concorre a 1.000 prêmios de R$ 5.000. Então, no site aqui está dizendo que essa prova tem o objetivo de gerar dados para estudos e pesquisas do Ministério da Educação, o que já dá uma dica aí que essa prova pode ser um pré-teste para o Enem e para outros concursos. Além disso, está dizendo aqui que a prova mede as competências cognitivas. Assim como o Enem, é uma prova baseada em competências, não necessariamente em conhecimento, ela cobra conhecimentos também, mas focado mais nas competências cognitivas. Razão porque essas questões podem ser aplicadas para os estudantes do ensino médio, para estudantes do ensino superior. A questão é que, para ser um pré-teste do Enem, a prova precisa ter um público semelhante ao do Enem, estatisticamente semelhante, de acordo com vários critérios. E, segundo o INEP, essa prova é aplicada para estudantes do ensino médio. E o prêmio CAPES não é aplicado para estudantes do ensino médio, sim para estudantes da graduação. Mas se uma pessoa está entrando na graduação, então é um público semelhante, com a diferença de que são pessoas que já foram aprovadas, né? Então, tem aí um viés do sobrevivente, uma questão de um viés estatístico aí de avaliar só as pessoas que foram aprovadas e não as que foram reprovadas no Enem. Mas, com certeza, além desse prêmio CAPES, existe outras formas de pré-teste. Assim, eu estou supondo que existem outras formas de pré-teste. Mas depois que teve essa polêmica toda, que o Edclay foi processado, que ele justificou dizendo que tirou as questões do prêmio CAPES, o INEP chegou a admitir que sim, o prêmio CAPES é usado como pré-teste para o Enem. Agora, se as questões do prêmio CAPES podem vir a cair no Enem, então elas não podem ser divulgadas. Já o Edclay diz em sua defesa que ele não foi avisado que não poderia ser divulgado. E, de fato, os participantes dessa prova, eles não são instruídos a não divulgar nada, a manter sigilo, eles não assinam um contrato, eles não são avisados das punições cabíveis e também não tem tanto controle, na verdade não tem controle sobre o que a pessoa pode memorizar, né? A pessoa não pode fotografar, não pode levar caderno de prova, mas não tem como impedir que a pessoa memorize a questão não, o problema é a pessoa divulgar isso depois. E pior, ele afirma, né, no marketing dele, que ele fez o pré-teste e que as questões que ele passa na mentoria dele podem cair no Enem, ou seja, ele estava muito ciente do que estava fazendo. Então, por um lado, ele tem um argumento justo na defesa dele, por outro lado, ele demonstra uma malícia e demonstra saber o que estava fazendo. E essa questão de perguntas vazadas é muito sério, tanto que gerou a anulação, né? Houve uma outra anulação semelhante em 2023, só que dessa vez quem vazou a questão foi o próprio INEP, né? Porque a questão tinha sido usada no Enem em 2010, e aí deve ter tido algum problema na hora de elaborar a prova que teve uma questão repetida. Então, quer dizer, de 2010 para 2013 são 13 anos. As pessoas que fizeram o Enem nem lembram mais o que fizeram, não querem saber mais. E também a prova em si já era bastante diferente, mesmo assim, como teve a questão repetida, ela teve que ser anulada. A questão não pode ser repetida. Depois de usada, ela é descartada do banco de questões. Outra coisa que o Edclay fazia, que além de participar do Prêmio CAPES, eu não sei se ele participou uma vez só ou foi várias vezes, mas ele também pagava pessoas para fazer a prova do Prêmio CAPES, memorizar as questões e enviar para ele as questões. Mandava geralmente por áudio, né? Ele escrevia exatamente como era a questão e as alternativas,
E aí ele usava isso no curso dele. As questões eram praticamente idênticas, mas como era memorizado, não tinha como ser idêntico também. Que mais uma vez mostra que ele tinha sim a intenção de publicar questões que faziam parte do pré-teste. Apesar dele não ter sido instruído de que não deveria divulgar essas questões, mas ele divulgou e ele fez isso com o objetivo de favorecimento pessoal, né? Com o objetivo de vender cursos e ganhar dinheiro. Fora que o fato das questões terem vazado, digamos assim, favoreceu quem pagou pelo curso, né? Quem pagou provavelmente estaria mais capacitado a acertar essas três questões. Imagino que tenha gente que fez o curso e errou, gente que não fez e acertou, mas é um tipo de favorecimento mediante pagamento de dinheiro, né? Eu não estou acusando os candidatos de nada, na verdade, se alguém fez o curso dele e por causa disso acabou tendo algum tipo de favorecimento, realmente não tem dolo aí dessa pessoa. Ela não fez nada de errado. No caso do Ed Clay, como eu falei, a questão é nebulosa, né? Não dá para tirar uma conclusão assim de se seria um crime ou não, mas é fato que é previsto o crime de vazamento de questão do Enem, não sei como chama, mas é previsto que isso é ilegal e tem uma pena de 1 a 4 anos de prisão. Isso vai se aplicar, evidentemente, a pessoas que trabalham no INEP, né? A pessoa que trabalha lá, ela sim assinou o termo de sigilo e ela pode ser punida por isso, caso ela vaze. No caso dele, fica meio confuso porque ele não assinou o termo e ele também não trabalha no INEP, né? Agora, a questão que eu quero deixar para finalizar aqui é que qualquer tipo de fraude ou de vazamento no Enem vai prejudicar todos os estudantes, né? Imagino que quem faz a prova do Enem deve ficar muito puto com essa situação toda quando vê que tem pessoas que tentam tirar vantagem, né, e acabam prejudicando outros estudantes. Vale lembrar que, sendo essas três questões anuladas, isso vai prejudicar quem acertou a questão, porque acaba que as outras pessoas vão ter uma nota a mais e quem acertou a questão não vai ter uma nota a mais, vai ficar com a mesma nota. E a anulação ainda favorece quem errou a questão, logicamente, né? Só que o importante é pensar que qualquer tipo de falha na aplicação da prova, ou seja, na elaboração da prova, no vazamento de dados, prejudica os estudantes como um todo, né? Prejudica o andamento do exame e, por fim, ele acaba prejudicando todos os estudantes que fizeram o Enem também, que não se prepararam para essa eventualidade, que não contavam com isso, que confiaram na lisura do processo e que não fizeram nada de errado. E aí, com a anulação de três questões, quem porventura acertou ou errou essa questão, vai ter uma diferença muito pequena ali na nota no final, né? Depois de contabilizados os acertos, feito o tratamento estatístico, mas quem já fez o Enem, ou vestibular, ou concurso, sabe que não existe diferença pequena, né? Toda diferença é grande e é crucial. Em resumo, foi isso que aconteceu e essa é a minha opinião. E você, o que acha dessa história? Acha que houve má-fé aí nesse vazamento de questões? Ou que no fim das contas a culpa é do INEP por não ter se precavido? E você que fez o Enem, como você acha que isso impacta na sua vida? Você acha que tem alguma diferença para você? Ou você quer mais é que anule questões mesmo para você ter mais acertos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Eu vejo vocês em um próximo vídeo, eu espero. Eu sou Pacífico e até a próxima.